E vem conferir a crítica do filme O Tarô da Morte. E eu finalmente consegui assistir o filme O Tarô da Morte. E ele é a prova viva de como o gênero de terror é tão surpreendente. Sai tantos filmes no ano que acaba acontecendo que você consegue fazer um top 10 melhores filmes de terror e um top 10 piores filmes de terror. Porque no mesmo ano conseguem sair filmes bons e surpreendentes e ao mesmo tempo conseguem sair filmes terríveis. E no caso do Tarô da Morte, ele tá do lado dos terríveis. E o que eu disse na semana passada, quando eu fiz a crítica do filme Os Estranhos, capítulo 1, que ele era uma versão ruim do filme A Primeira Profecia, o Tarô da Morte, ele é uma versão terrível do filme A Premonição. Porque pra quem não lembra, A Premonição, ele era aquele filme que alguém sofria realmente uma premonição, a partir daí ele sofria e meio que a morte ia seguindo ele e matando na ordem que as pessoas deveriam morrer na vida antes da premonição. E o Tarô da Morte é mais ou menos isso. Um grupo de amigos acaba chegando numa casa que eles estão alugando para poder passar o último fim de semana antes de acabar o ensino médio, e a partir daí eles encontram um tarô que não é deles. Para fazer uma diversão, uma menina resolve ler as cartas de cada um. E quando ela lê a carta, cada um obviamente tem algo específico sobre a sua vida, sobre o seu futuro. E aí, através disso, ela acaba falando como cada um vai sofrer. E se você perceber, cada uma das falas que ela tem ali acaba resumindo como algum daqueles personagens vai acabar morrendo. É praticamente uma premonição ruim. Se alguém chegar daqui a alguns meses ou aqui a alguns anos e falar que o Tarô da Morte é um roteiro recusado da premonição que eles adaptaram, eu acreditaria 100%, porque a premissa é muito parecida e encaixaria, mas obviamente não seria bom porque o filme é muito ruim. O filme até começa com uma estrutura interessante, que seria apresentar aquele grupo de amigos para tentar fazer com que a gente, como público, crie uma identificação com eles, para depois disso realmente começar a acontecer uma morte de cada vez. Isso é interessante, e pro gênero de terror, isso aí faz sentido. Afinal, você precisa gostar e se importar com os personagens que estão em tela para poder fazer com que você queira acompanhar aquele terror. Você torça que eles não morram, você torça que um casal fique junto, você torça que alguém sobreviva, ou torça que aquele personagem que não é tão legal morra. Isso é normal, e isso, como um conceito de filme de terror, é interessante. Focar na primeira parte em apresentar os personagens, apresentar o jogo, e aí a partir daí o filme desenrolar. O problema é, a ideia é boa, a execução não é nada boa. Não é nada boa porque os atores não são bons, a maioria desses, até tem dois que eu conheço, mas de modo geral não são atores conhecidos e que não estão nos seus respectivos papéis. Todos os personagens que estão ali são o mais clichê possível. Então se você imaginar que aquele personagem é um alívio cômico, daquele formatinho bobo que você imagina, ele tá lá. Aquela personagem é a que tem mais medo de uma certa coisa, a outra é aquele jogador, a outra é aquela personagem que parece que é a Final Girl. Cada um daqueles elementos que você vê em cada personagem está ali. E isso tudo bem. O gênero de terror, ele vive e respira através de clichê. E isso eu não acho ruim. Mas como você trabalha e desenvolve eles, aí é o que realmente o filme tem que fazer. E nenhum é bem trabalhado, nenhum é bem desenvolvido, tanto que logo na primeira parte do filme já tem um drama de relacionamento, só que para você sentir aquele drama, você tem que estar investido naquele casal, algo que não acontece. E a partir daí, cada personagem acaba tendo escolhas duvidosas e acabam incomodando. E muita gente pode falar, bom, mas em filme de terror é comum os personagens terem atitudes burras para o filme começar a andar. Eu sei disso, mas o que tem que acontecer? Na minha opinião, você aceitar isso é você aceitar a mediocridade. E você aceitar isso é aceitar que o roteiro tá te chamando de burro e você tá aceitando. Porque o filme não consegue, porque o roteirista não consegue ser bom o suficiente para criar uma solução para os personagens, então a partir daí ele acaba criando a solução mais boa possível, porque ele sabe que o público, de modo geral, vai aceitar qualquer coisa, vai aceitar que seja tratado como alguém que, eu tenho que aceitar porque é um filme de terror, e pra mim isso não funciona. Em certas situações até funcionam. Quando usam uma desculpa para isso acontecer, tudo bem, mas aqui é só uma falta do roteirista ser mais experiente e mais inteligente para trabalhar com a fórmula como um todo. Só que aí depois disso o filme começa a desenrolar, e quando o filme começa a desenrolar, ele acaba se dividindo em duas partes. A primeira
parte seria envolvendo a morte daqueles personagens. E a segunda parte é focar mais realmente no passado, dar um folclore, dar realmente uma estrutura para aquele tarô e mostrar a origem dele. Bom, a parte das mortes eu acho que também é bem ruim. E isso é outro ponto que muita gente fala. Ah, eu não ligo pra personagem, eu não ligo pra história, eu quero assistir as mortes. Bom, em Premonição, que eu acabei de mencionar, acaba acontecendo isso. Eles quase, depois do primeiro filme, eles abandonaram de desenvolver quase todos os personagens e focaram muito em as mortes serem interessantes. A Premonição ser boa e as mortes serem interessantes. Mas isso funciona muito bem, porque em Premonição, eles conseguem fazer com que as mortes sejam criativas. Então assim como acontecia em Jogos Mortais, você entrava num certo ponto do filme só querendo ver quais eram as mortes. E Premonição faz isso bem. Aqui isso não funciona. O filme não funciona te dando um gore interessante e mortes boas e não te dá sustos, porque o filme ainda é de fantasma. O filme tem fantasma ao longo do filme todo. E pra mim, o CGI me tirou dos fantasmas, o CGI me tirou do terror como um todo, do medo, do susto, com alguns jump scares que não funcionam. E ao mesmo tempo, você tem a parte do gore que também não funciona. Porque não são mortes boas, não são criativas e não são bem dirigidas como um todo. Tem uma morte na ponte que não funciona de maneira nenhuma e tem uma sequência de terror que envolve um elevador que parecia até uma grande sátira aos filmes de terror do que realmente um filme de terror como um todo. Então essa segunda metade também não funciona por causa disso. E aí quando eu entro no passado, até a parte mais interessante do filme. Você vê que tem uma base interessante, que se realmente focasse naquilo e a história de origem, seria mais legal do que tudo isso. Mas ao mesmo tempo, não focam naquilo e a melhor parte do filme se torna uma parte expositiva e dispensável. Depois quando chega no final, quando vai se resolver, parece um grande filme do Scooby-Doo, onde eles saem e entram de porta sem parar, com sustos bobos, com sustos que não funcionam, e um final bem desagradável. Inclusive, chega um ponto onde tem um personagem que não morre, que me incomodou bastante, porque a forma como ele sai já não me incomoda, e a desculpa que ele dá pra estar vivo me incomoda mais ainda. É um filme que não funciona em relação à ambientação também, algo que é muito importante. Em filme de terror, a ambientação é fundamental para fazer com que o terror funcione. Aqui, nem isso eles conseguem fazer, entregando mais um péssimo filme de terror nesse começo de ano, nesse até meio de ano, onde tem um filme ou outro de terror que é muito bom, mas na sua maioria é bem ruim. Concluindo, o Tarô da Morte é aquele típico filme que não merece seu tempo e muito menos o seu dinheiro. O Tarô da Morte não acerta em nada que tenta fazer. Ele é um filme que até agora estou pensando, na verdade, o que ele quer ser. Porque é um filme com apresentação e desenvolvimento de bons personagens, obviamente não é. Ele é um filme de gore? Se é um filme de gore, não funciona de maneira nenhuma. Ele é um filme de fantasma? Se é um filme de fantasma, também não funciona de maneira nenhuma. Com personagens chatos, desinteressantes, uma premissa que não funciona, o Tarô da Morte é um dos piores filmes que eu vi nesse começo de ano. E por isso que eu fecho o filme O Tarô da Morte com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de O Tarô da Morte? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.